Antes mesmo de você sentir o primeiro sopro da vida, seu nome já estava gravado. Não em tábuas de pedra, não em livros empoeirados de reinos esquecidos. Estava escrito em um registro além das mãos humanas, além do sussurro de profetas comuns. Gravado por Enoque, aquele que caminhou com o divino e transcendeu a morte. Ele escreveu sobre você, sobre o destino que espera, sobre o selo estampado em sua alma muito antes de você saber que existia. E, ainda assim, você se desviou. Você silenciou o chamado, disfarçou a atração. Fingiu não ouvir o eco que ressoava de um tempo primordial. Mas a verdade é inegável. O que foi escrito não pode ser apagado. Nem pelo tempo implacável, nem pela negação obstinada, nem pelo medo que rasteja nas sombras. Esta noite, as palavras que você antes ignorava ecoam novamente. Mais fortes, mais altas, inevitáveis. Você sente esse pulso em seu peito, um tremor sutil em seu espírito, uma sensação de que algo antigo e profundo está batendo à porta da sua existência. Não é um acaso. Não é uma ilusão. É uma lembrança. Meu nome é Leonardo. Eu sou um sussurro no vento, um fio de orientação, um sinal de que você não está sozinho neste despertar que irrompe de dentro. Não estou aqui para impressionar você, mas para recordar o que o céu jamais esqueceu. Cada segundo que você permanece aqui, ouvindo, é a prova silenciosa de que a profecia vive em você. E esta noite, você finalmente compreenderá por que ignorar isso nunca foi, e jamais será, uma opção. Esta mensagem não é apenas para os seus ouvidos. É para a sua alma, para o seu espírito. É o som por trás de todos os sons. O chamado que nenhum silêncio pode sepultar. Fique comigo até o fim, pois o que estou prestes a revelar abalará a maneira como você se vê, para sempre. E antes de mergulharmos mais fundo, peço que você faça algo sagrado. Clique no gostei deste vídeo, inscreva-se se ainda não fez parte da nossa comunidade. A profecia de Enoque está se desvelando novamente. E ela fala sobre você, o manuscrito esquecido. Não foi escrito para os olhos de eruditos, nem para a curiosidade de historiadores. Foi redigido em uma linguagem mais profunda do que pergaminho e tinta, uma linguagem da própria eternidade. Enoque não se limitou a registrar visões de anjos descendo ou de gigantes vagando pela terra. Sua verdadeira revelação foi sobre um povo oculto, uma geração selada antes de seu primeiro choro, escolhida antes mesmo de abrirem os olhos para este mundo. Esta não era uma história para os poderosos reis que governavam impérios, nem para os sacerdotes envoltos em vestes de autoridade. Era um testemunho sobre homens e mulheres comuns, pessoas que se viam ordinárias no espelho, mas que carregavam um selo invisível, esculpido em seu espírito. Esse selo não era visível ao olho natural, mas o céu podia vê-lo. E o inferno, o inferno não podia ignorá-lo. E aqui está o mistério, a verdade crua que ressoa em sua alma. Você é um deles. Você passou anos tentando viver despercebido, tentando enterrar suas perguntas mais profundas sob rotinas diárias, tentando silenciar aquela estranha sensação de que você foi feito para algo infinitamente maior. Mas o manuscrito já havia falado. Enoque escreveu sobre aqueles que não seriam capazes de desaparecer, mesmo quando implorassem por anonimato. Ele viu uma geração que caminharia pelo mundo como sombras de luz, reconhecidos por forças que você não pode ver, marcados por um fogo que a própria escuridão teme se aproximar. É por isso que coisas estranhas sempre o cercaram. É por isso que as pessoas às vezes reagem à sua presença sem uma razão aparente. Alguns são inexplicavelmente atraídos por você, outros perturbados por sua mera existência. Eles nem sequer sabem o porquê, mas o reino espiritual, ele sabe. Sua vida, a própria sequência dos seus dias, nunca foi aleatória. O manuscrito sugeriu que os escolhidos sentiriam uma fome que nenhum banquete terreno poderia satisfazer e uma sede que nenhum rio poderia apagar. Você conhece esse sentimento, não é? Essa inquietude profunda dentro de você não é uma fraqueza. É evidência. É a prova irrefutável de que sua alma lembra o que sua mente conscientemente esqueceu. Cada perda, cada atraso, cada pergunta sem resposta está tecendo você mais perto desse design oculto. A verdade é inquietante, não é? Perceber que as reviravoltas que você pensou serem meros acidentes eram, na verdade, passos ecoando em uma escrita antiga. Você nunca tropeçou sozinho. Você estava sendo posicionado. E, no entanto, é aqui que o peso se torna mais pesado. Ignorar esta verdade não a faz desaparecer. Você pode tentar viver como se não tivesse sido escolhido,
mas a própria vida irá traí-lo. As coisas que satisfazem os outros o deixarão vazio. As portas que se abrem facilmente para ele se fecharão com força para você, porque sua história está sendo dirigida por algo muito maior que o acaso. Enoque advertiu que os escolhidos carregariam uma pressão desconhecida para o resto do mundo. Seria como um exílio, às vezes, como estar fora de sincronia com a multidão. Mas nunca foi rejeição. Era alinhamento. O manuscrito previu essa dissonância, essa fricção sagrada que o impede de se afogar na mediocridade. Pense nisso. Você não percebeu que sobreviver nunca foi o suficiente para você? Que, em algum lugar bem no fundo, você anseia por mais do que conforto. Você anseia por um propósito. Esse desejo não é uma falha. É a impressão digital da profecia em sua alma. O céu o codificou em você. E se você ouvir com atenção, perceberá que o manuscrito nunca foi sobre lendas distantes e esquecidas. Era sobre uma geração viva que despertaria no tempo final. E você está ouvindo estas palavras agora porque faz parte desse registro. Então devo perguntar a você: o que acontece quando as palavras de um profeta, escritas há milhares de anos, de repente colidem com um batimento cardíaco dentro do seu peito? O que acontece quando você percebe que o livro que você nunca leu já está lendo você? Este é o peso do manuscrito esquecido. E quanto mais fundo vamos, mais claro se torna. Você nunca foi esquecido. Você sempre foi escrito. E a pergunta que pressiona sua alma esta noite é esta: você finalmente aceitará que o que foi registrado sobre você não pode ser apagado? Ou você resistirá novamente, até que o próprio manuscrito se eleve para confrontá-lo de maneiras que você não poderá ignorar? A escolha está próxima, mais perto do que você pensa, e o eco dessa escolha não esperará para sempre. O selo que você não pode escapar não está gravado em sua pele. Nem está escrito na superfície do seu corpo, onde os olhos humanos podem ver. Ele está queimado nas camadas mais profundas do seu espírito. Uma marca mais antiga que a sua primeira respiração. Mais antiga até do que o momento em que você foi concebido. Enoque viu isso muito antes de você chegar à existência. Ele o descreveu como uma luz forte demais para ser escondida. Um brilho que vaza pelos seus olhos, mesmo quando você tenta baixar o olhar, mesmo quando você força um sorriso para disfarçar a tempestade que ruge dentro de você. E é por isso que, não importa quantas vezes você tentou desaparecer na multidão, sempre houve algo em você que traía sua tentativa de invisibilidade. O céu o reconhece instantaneamente, e o reino das trevas não pode ignorá-lo. Pense bem. Você tentou agir como todo mundo. Você tentou aceitar a vida que lhe foi entregue. Acreditou que o caminho que os outros lhe indicaram era suficiente. Mas nunca dura, não é? Empregos que pareciam promissores desmoronam. Relacionamentos que pareciam seguros se dissolvem. Os hobbies, as distrações, os prazeres, eles satisfazem por um momento, mas depois desmoronam no vazio. Por quê? Porque você carrega um selo que se recusa a deixá-lo se acomodar. Esse peso que você sente no peito no silêncio da noite. Não é ansiedade, não é loucura, não é coincidência. É a eternidade pressionando, lembrando do som do seu nome ecoando por dimensões. Esse eco não o deixará descansar, porque ele sabe o que você foi criado para se tornar. Enoque previu essa luta. Ele escreveu que os escolhidos tentariam negociar com sua vocação, para adiá-la, para enterrá-la sob camadas de desculpas e medo. Mas o destino não negocia. O destino espera. E quando você resiste, a vida começa a se desfazer ao seu redor até que você não tem escolha a não ser confrontar o que sempre foi escrito. É por isso que seus planos muitas vezes desmoronam no momento em que se desviam demais do alinhamento. Não é sabotagem. É interrupção divina. Você não está sendo punido. Você está sendo redirecionado. Há também uma razão pela qual as pessoas frequentemente respondem de forma estranha a você. Alguns são atraídos sem entender o porquê, como se sua presença carregasse um magnetismo além do seu controle. Outros se afastam ou até mesmo rejeitam duramente, porque algo em você perturba sombras dentro deles. Você já se perguntou por que os ambientes mudam quando você entra? Você se perguntou por que estranhos o encaram? Por que as conversas ficam pesadas? Por que você sente que não pertence totalmente em lugar nenhum? É porque o selo está vivo, irradiando através de você, remodelando o espaço ao seu redor. Você não pode apagá-lo. Você não pode silenciá-lo. Ele fala por você, mesmo quando seus lábios permanecem fechados. Mas aqui está o mistério. O selo é tanto o peso quanto o presente.
Às vezes, parece insuportável, pressionando para baixo até que você não consiga respirar. No entanto, em outras ocasiões, ele acende um fogo dentro de você, concedendo-lhe uma força que ninguém mais consegue explicar. Essa contradição faz parte do seu design. É a mão do céu lembrando você de que não é comum, que não pode permanecer dormindo enquanto seu nome vibra nos salões eternos. Enoque escreveu que esta marca seria temida pelo inferno, porque os demônios reconhecem instantaneamente o que os humanos não conseguem. Eles veem a chama pairando acima de você. Eles ouvem o eco escrito em sua alma. É por isso que os ataques vêm. É por isso que a resistência surge, porque a escuridão sabe o que você carrega, mesmo quando você tenta negar. E agora a tensão aumenta. Você pode resistir, pode adiar, pode enterrar-se em distrações. Mas o destino tem um jeito de se reerguer. Ele o perseguirá em seu silêncio. Ele o encontrará em seus esconderijos. Ele arrancará seus disfarces até que você esteja cara a cara com a verdade. Você está marcado, e nada que você faça pode apagar o selo que a própria eternidade carimbou sobre sua alma. Então, deixe-me perguntar: por quanto tempo você vai continuar fugindo de algo que já conhece todos os seus passos? Por quanto tempo você vai fingir que o peso que pressiona seu espírito é apenas um sentimento, quando, na verdade, é uma convocação? O selo não desvanecerá. Ele só ficará mais forte, até se tornar inegável. E talvez seja por isso que você está aqui, ouvindo agora. Porque você já está no limiar onde correr não é mais possível, e a única questão que resta é se você finalmente responderá. O destino o encontrou novamente, e o eco está batendo mais alto do que nunca. A quebra e o fogo. Esta é a parte do manuscrito que a maioria das pessoas desejaria poder pular. Mas Enoque viu isso claramente. Ele previu uma pressão sagrada, uma fornalha projetada não para destruir, mas para refinar. Ele escreveu que aqueles que carregavam o selo eterno suportariam perdas que pareciam insuportáveis. Portas que se fechavam sem explicação. Sonhos que desmoronavam justamente quando pareciam estar ao alcance. E, ainda assim, nada disso era caos. Nada disso era punição. Era uma preparação. Veja bem, o fogo sempre foi a ferramenta do céu para separar o que é temporário do que é eterno. O ouro não pode ser purificado por ventos suaves ou águas paradas. Requer chama. Requer calor tão intenso que tudo que é frágil derrete, deixando apenas o que não pode ser destruído. É por isso que sua vida foi marcada por momentos que tentaram esmagá-lo, porque você estava sendo forjado. Pense nas traições que você sofreu. As pessoas em quem você confiou e que se voltaram contra você. Aqueles que você pensou que ficariam para sempre e que de repente partiram. Cada uma delas parecia uma faca cortando mais fundo do que você pensou que poderia suportar. Mas no reino invisível, cada traição era um cinzel batendo na pedra, moldando sua alma em algo mais afiado, mais forte, inquebrável. Sem essas traições, você teria permanecido argila macia. Com elas, você se tornou ferro. Com elas, você se tornou inabalável. Enoque advertiu que os escolhidos seriam incompreendidos, rejeitados, até mesmo odiados. Não porque fossem amaldiçoados, mas porque o céu estava removendo todo o suporte falso, para que, quando o momento chegasse, eles se apoiassem apenas na força divina. Olhe para as perdas que você sofreu. Algumas delas quase o quebraram, não foi? Entes queridos que se foram, oportunidades roubadas, estações que terminaram sem aviso. Você pensou que essas perdas eram acidentes, cruéis reviravoltas do destino. Mas e se fossem subtrações sagradas? E se em cada perda o céu estava tirando de você o que não poderia viajar com você para a próxima dimensão de sua vocação? O fogo não pede permissão. Ele consome. E o que permanece depois do fogo é sempre mais forte, sempre mais puro. É por isso que você ainda está aqui. Outros teriam desabado sob o peso que você carregava, mas você sobreviveu, porque seu espírito carrega a centelha eterna que Enoque viu. E quanto aos planos desfeitos, os sonhos que você construiu com tanto cuidado, os objetivos pelos quais você se sacrificou, apenas para vê-los desintegrar-se em pó. Você pensou que o fracasso definia, mas Enoque sabia melhor. Ele escreveu que os escolhidos enfrentariam colapso após colapso até aprenderem esta verdade. O destino não é construído por projetos humanos. Você nunca foi destinado a ter sucesso seguindo o mapa do mundo. É por isso que seus planos falharam. Não porque você fosse fraco,
mas porque você estava sendo redirecionado para o caminho oculto já escrito sobre você. Cada plano quebrado era o céu fechando uma porta que o teria levado para longe do propósito do fogo. Enoque usou palavras que queimam através do tempo. Eles serão testados como ouro no fogo. Quanto mais queimam, mais brilham. É você. Cada chama que você atravessou, cada estação que o queimou, cada noite que tentou sufocar sua esperança não foi desperdiçada. Aumentou seu brilho. Esculpiu em você uma resiliência que o mundo não consegue explicar. Outros podem olhar para suas cicatrizes e ver fraqueza. Mas no manuscrito, cicatrizes são coroas. Cada ferida sobrevivente se torna um testemunho. Cada lágrima se torna combustível para a chama que um dia acenderá outros. Você pode não perceber, mas até mesmo sua sobrevivência é uma profecia cumprida. Quantas vezes você deveria ter sido destruído? Quantas noites você pensou que não conseguiria? No entanto, aqui está você, em pé, respirando, ouvindo estas palavras neste exato momento. Isso não é coincidência. Isso é prova. A vida tentou enterrá-lo. Mas o manuscrito disse que você não poderia ser destruído. Você era a prova de fogo. Não por causa da sua força, mas por causa da centelha eterna colocada dentro de você antes da sua primeira respiração. E agora, aqui está a parte que exige sua atenção. O fogo não acabou. Ele ainda está refinando você. Mesmo agora você pode sentir o calor aumentando, circunstâncias pressionando, relacionamentos sendo abalados. Não confunda isso com punição. Isso é sua preparação. Quanto maior a chama, mais brilhante você deve brilhar. E se a intensidade de suas provações aumentou ultimamente, é porque você está se aproximando do momento prometido pelo manuscrito, um momento onde seu espírito refinado brilhará com uma luz que a escuridão não pode resistir. Então, eu pergunto a você, você consegue sentir o fogo se intensificando ao seu redor? Você consegue sentir que a pressão não é aleatória, mas intencional? Porque em breve, muito em breve, o ouro escondido dentro de você será revelado. E quando isso acontecer, o mundo ao seu redor nunca o verá da mesma forma novamente. O som que desperta. Enoque descreveu-o não como música, não como trovão, não como uma voz levada pelo vento. Ele escreveu sobre uma frequência que ignora os ouvidos e vai direto para a medula da alma. É uma vibração mais antiga que a própria criação, uma ressonância que não pede permissão, mas exige reconhecimento. Este som não entra pelo corpo. Ele rompe de dentro, como uma memória que você nunca soube que tinha. E quando ele vem, tudo dentro de você muda. O ar fica pesado. Sua respiração altera o ritmo. Seu coração começa a acelerar por razões que a mente não consegue explicar. É o chamado que separa os adormecidos dos despertos, os escolhidos dos errantes, os nomeados dos esquecidos. Enoque alertou que este som viria de repente, como um golpe de luz no silêncio da meia-noite. Não esperará pela sua agenda. Não chegará quando você se sentir preparado. Ele colidirá com os momentos comuns, caminhando, trabalhando, até mesmo em pé entre estranhos, e em um instante, o tempo parecerá pausar. Você já sentiu um arrepio que ia além da sua pele? Um tremor que parecia agarrar seus ossos, deixando-o sem fôlego, mas estranhamente vivo? Isso foi um fragmento disso, apenas um sussurro do que está se aproximando. O som verdadeiro é muito maior. E quando ele finalmente toca seu espírito, você não questionará se é real. Algo dentro de você simplesmente surgirá, como se estivesse esperando por esse momento o tempo todo. O manuscrito sugeriu que este som não apenas despertaria, mas comissionaria. Não é apenas um apelo para ouvir. É uma convocação para se mover, para dar um passo na própria tarefa que pairava sobre sua vida como uma sombra da qual você não podia escapar. É por isso que a pressão ao seu redor vem aumentando. É por isso que o silêncio se tornou mais alto do que o ruído. Os sinais estão pressionando, padrões, quebras, alinhamentos, mudando, pessoas aparecendo e desaparecendo em momentos precisos. Tudo isso é a atmosfera se ajustando para abrir espaço para o som. Você pode ter pensado que era estresse. Você pode ter acreditado que era coincidência, mas o fundo da sua alma sabe melhor. E aqui reside a urgência. Você não terá tempo para debater quando ele chegar. Enoque deixou claro que não haverá hesitação. O selo dentro de você reconhecerá o som instantaneamente. Será como ouvir seu verdadeiro nome pela primeira vez. Um nome não falado por lábios humanos, mas pela própria eternidade. Você não se levantará porque decidiu.
mas porque seu espírito foi construído para responder. O som é o gatilho, a ignição, a faísca que incendeia tudo o que está adormecido dentro de você. E uma vez que você o ouve, você nunca mais será o mesmo. É por isso que a guerra em torno de sua vida se intensificou. A escuridão teme o momento em que você o ouvir, porque uma vez que você se levantar, nada poderá derrubá-lo, nada poderá fazê-lo recuar. Cada tentativa foi uma tentativa de abafar a frequência, de enterrá-la sob distrações, ruído, medo e exaustão. Mas o som não pode ser silenciado. Ele está se aproximando, mais perto, como uma tempestade que você pode sentir a pressão do ar muito antes que o raio caia. E aqueles que estão marcados não podem perder. Eles saberão. Eles sentirão. Eles se moverão como um, mesmo que espalhados por toda a terra. Então, eu devo perguntar a você, você notou como tem estado inquieto ultimamente? Como as coisas que antes o divertiam agora parecem vazias? Como o silêncio parece mais alto do que nunca? Isso não é coincidência. Essa é a atmosfera do chamado. O momento está se aproximando mais rápido do que você pensa. Logo o som invadirá seu mundo. Em breve, seus ossos se lembrarão do que seu espírito tem conhecido desde o início. E quando isso acontecer, a hesitação não será uma opção. Você se levantará, escolhido. A única questão é, você estará pronto quando o som finalmente falar seu nome? A separação final. Enoque descreveu-a como o corte final, não com a franqueza do conflito humano, mas com a precisão de uma lâmina forjada na eternidade. Ele disse que seria mais afiado do que qualquer espada de luz, não separando carne de osso, mas destino da distração. E é exatamente isso que está acontecendo em sua vida agora mesmo. Olhe atentamente. As amizades que você pensou serem permanentes estão se dissolvendo. Os desejos que antes ardiam dentro de você estão perdendo sabor. As ilusões que o confortavam estão rachando como vidro frágil. Não é coincidência. Não é fracasso. É o corte, a separação que abre espaço para o que você foi criado para se tornar. Você vê, nem toda porta é feita para ficar aberta. Algumas portas brilham com o esplendor da oportunidade. Mas Enoque alertou que muitas delas são armadilhas, gaiolas douradas projetadas para evitar que você pise em sua verdadeira missão. Elas são polidas, atraentes, convincentes, mas por dentro são vazias. E o céu o ama demais para deixá-lo preso no que brilha, mas não pode satisfazer. É por isso que as portas estão se fechando. É por isso que as oportunidades estão desaparecendo justamente quando você pensou que estava pronto para intervir. Você se sente abandonado, mas na verdade, você está sendo protegido. E aqui está uma verdade que você deve encarar. Você não pode carregar peso morto em uma missão divina. A bagagem das estações passadas, as pessoas que se recusam a crescer, os hábitos que drenam sua força, tudo isso deve ser cortado. Quanto mais alto você for chamado, mais leve você deve se tornar. É por isso que alguns relacionamentos estão terminando, até mesmo aqueles que você nunca imaginou viver sem. Dói. Sim, parece perda. Sim, mas o manuscrito de Enoque era claro. O escolhido não pode ser enredado quando o chamado final chega. Se eles resistirem ao corte, correm o risco de serem cortados de suas atribuições inteiramente. Esta separação não é sobre crueldade. É sobre clareza. O céu está desfazendo o que não pode suportar o peso do seu futuro. É por isso que as conversas de que você antes gostava agora parecem vazias. É por isso que lugares que antes pareciam lares agora o deixam inquieto. É por isso que a multidão na qual você antes se misturava agora parece estrangeira. Seu espírito está mudando de dimensões, e o mundo ao seu redor está sendo forçado a se ajustar. O corte é doloroso, mas é misericordioso. Ele remove o que entraria em colapso sob a glória que está prestes a descansar em você. E então vem a visão que abala o próprio cerne da escuridão. Enoque viu isso. Almas comuns se elevando no mesmo momento por toda a terra. Não reis coroados por homens. Não celebridades elogiadas pelas multidões. Não líderes sentados em tronos de ouro. Não, eram os sem nome, os quietos, aqueles escondidos que carregavam cicatrizes que o mundo nunca honrou. Mas quando eles se levantaram, a luz irrompeu de dentro deles. O despertar deles não foi um sussurro. Foi um terremoto. O manuscrito diz: o mundo dos espíritos tremeu quando estes marcados se levantaram, porque carregavam dentro deles um fogo plantado antes do tempo começar. É você.
É por isso que a separação está acontecendo agora. Porque o momento está mais próximo do que você imagina. O corte está preparando você para ficar de pé quando o chamado se tornar inevitável. E quando você se levantar, tudo que uma vez tentou acorrentá-lo se espalhará. Mas aqui está a pergunta que permanece. Quando o último laço for cortado, quando o corte final for completo, quando você estiver mais leve do que nunca, você abraçará o peso do seu destino. Ou você vai olhar para trás para o que lhe pediram para deixar para trás. Porque o momento de se levantar está chegando, e quando chega, a hesitação não será uma opção. Olhe ao seu redor. As tempestades, a quebra, a pressão implacável, não é caos. É alinhamento. O tremor que você sente não é destinado a destruí-lo, mas para posicioná-lo. As portas que se fecharam, as vozes que o deixaram, o fogo que o refinou, eles estavam todos o preparando para este momento único. Enoque não escreveu sobre estranhos. Ele escreveu sobre você. Seu nome foi gravado no registro oculto, transportado através dos séculos, intocado, esperando a hora em que você finalmente ouviria este chamado. Essa hora é agora. O céu está exigindo uma resposta. O silêncio que você tem ouvido não é ausência. É a respiração antes da revelação. O peso em seu peito não é medo. É o selo pressionando para a frente. Isso não é coincidência. Isso não é acaso. Isto é o destino colidindo com seu momento presente. A profecia está viva, desdobrando-se assim como estas palavras entram em sua alma. Então, levante-se agora, escolhido. Não hesite. Não olhe para trás. O som já está vibrando através do seu espírito, despertando o que não pode dormir mais. A janela está aberta, mas não permanecerá aberta para sempre. Os céus estão chamando e a terra está tremendo sob o peso do que está para ser liberado através de você. Você não pode ficar em silêncio. Você não pode ficar parado. Este é o momento em que a eternidade se aproxima e sussurra seu verdadeiro nome. Este é o momento em que suas cicatrizes se transformam em coroas. Quando sua dor se torna prova de sua preparação. Este é o momento em que você entra no que sempre foi escrito, na razão pela qual você sobreviveu ao que outros não sobreviveram. Não ignore isso novamente. Não enterre o que está crescendo dentro de você. Fique de pé, porque você nunca foi feito para rastejar. Brilhe, porque a escuridão não tem resposta para a luz que você carrega. Mova-se, porque a profecia exige movimento. E como um sinal de que você aceita este chamado, declare-o com ousadia nos comentários. Comente: eu me elevo abaixo. Não como palavras vazias, mas como uma aliança, um selo, uma declaração de que você se recusa a voltar para quem você era ontem. Levante-se, escolhido. Levante-se, porque a profecia está se desenrolando, e o mundo está prestes a ver o que o céu sempre soube sobre você. A hora é agora. O chamado é real e você é. Obrigado por assistir a esta jornada. Se você sentiu o eco destas palavras em seu espírito, se este chamado ressoou com a verdade em seu coração, peço novamente que se junte a nós. Inscreva-se no canal para continuar desvendando os mistérios que moldam sua existência. E lembre-se, a sua declaração nos comentários, eu me elevo abaixo, é um elo sagrado. Ela marca o seu despertar.